Olá, boa tarde. Passando para lançar o nosso 6º capítulo de matemática. Hoje falaremos sobre tabelas e gráficos, página 111. Vamos lá? Abram aí os seus livros. Matéria de hoje, tabelas e gráficos, ok? Então vamos lá. Página 111. Podemos? Todos já vimos que algum gráfico ou uma tabela em algum momento na vida. Essas são ferramentas muito úteis na hora de apresentar informações de forma mais rápida e muitas vezes fácil de compreender. Nesta aula, vamos aprender um pouco mais sobre este assunto. Tabelas. Vamos grifar. As tabelas são instrumentos usados para organizar o pensamento, onde disponibilizamos informações entre linhas e colunas. Linhas são informações que estão na horizontal. Colunas é a sequência de retângulos que estão dispostos de forma vertical. As linhas estão na horizontal e as colunas na vertical. Imagine a seguinte situação. Em uma sala de aula que contém 20 alunos, 8 meninos e 12 meninas, foi feita uma enquete para saber a preferência dos alunos quanto ao esporte que seria praticado na aula de educação física: futebol, vôlei ou basquete. Para facilitar a organização das informações obtidas, a professora montou a seguinte tabela: futebol, basquete e vôlei. Meninos, meninas. Então vamos lá. Futebol, 6 meninos e 4 meninas. Basquete, 2 meninos e 3 meninas. Vôlei, 0 meninos e 5 meninas. Podemos notar que as informações estão bem divididas na tabela acima. Essa tabela é conhecida como tabela de dupla entrada, pois há 2 tipos de informação: uma nas linhas, preferência de esporte, e outra nas colunas, gênero, aluno, ou seja, meninos ou meninas. Gráficos, grifando. Assim como nas tabelas, os gráficos nos auxiliam a organizar informações, porém um gráfico, as informações são resumidas em uma imagem. Imagine a seguinte situação. Em uma sala de aula contendo 30 alunos, a professora de ciências decidiu fazer uma pesquisa sobre a preferência de alimentos dos alunos: massa, hambúrguer, batata frita, salgadinhos ou pizzas. Depois de obter os resultados, a professora os organizou em um gráfico de colunas: preferência de alimentos. Aí nós temos um gráfico que vai de 0 a 10 e temos as variedades dos alimentos. Primeiro, de azul, as massas, de roxinho, os hambúrgueres, de azul ou uma tonalidade meio esverdeada, batata frita, amarelo, salgadinhos e vermelho, pizzas. Então vamos lá. Massa teve 8, hambúrguer 4, batata frita 6, salgadinhos 2 e o grande campeão da pesquisa, pizza, 10. Como você pode observar, o gráfico apresenta barras com tamanhos diferentes e relaciona 2 tipos de informação, assim como a tabela que vimos anteriormente. Ao lado esquerdo do gráfico, de forma vertical, são dispostos os números que determinam a quantidade de alunos que optaram por cada alimento. E na parte de baixo, na horizontal, são dispostos os nomes dos alimentos que fazem parte
parte da pesquisa. Normalmente, quando falamos de gráficos, relacionamos duas informações, onde uma delas costuma ser uma relação quantitativa, ou seja, uma informação que exprime ideia de quantidade. Vocês podem grifar esse parágrafo, ok? Aproveitando a situação da pesquisa feita sobre os alimentos preferidos pelos alunos anteriormente apresentada, responda: qual alimento que obteve mais votos? Quantos? Como podemos observar, a maior barra que temos no gráfico ao lado é a barra vermelha, que corresponde à pizza. A quantidade de votos é contabilizada através da altura da barra, que chegou até 10, ou seja, recebeu 10 votos. Liste alimentos em ordem decrescente do número dos votos. Organizar os alimentos a partir do que foi mais votado para o que foi menos votado é bem simples. Basta dispor as barras do maior para o menor, ou seja, em ordem decrescente. Ficaria da seguinte maneira: pizza, massa, batata frita, hambúrguer e, por fim, os salgadinhos. Tá certo? Existem diferentes tipos de gráficos. Vejam: gráfico circular. Gráfico em forma de círculo, onde as informações são dispostas em setores circulares, principal meio de informação da população. Então, esse gráfico aqui, ele é redondinho, diferente desse outro que a gente acabou de ver de barras na horizontal e na vertical. Ele é um círculo, mais denominado por aí, às vezes as pessoas chamam de pizza, né? Porque por ser de forma redonda. Aí tem a porcentagem. Tudo que for verde é relacionado à televisão. Tudo que for roxinho é relacionado ao jornal impresso. Tudo que for vermelho é relacionado ao rádio. E tudo que for azul é relacionado à internet. Aí tem as porcentagens, né? 47% de televisão, 12% de rádio, 9% de jornal impresso e 32% de internet. Gráfico de barras, vamos lá. Um gráfico de barras representado em sua relação através de barras horizontais ou verticais. Usuários por faixa etária versus conteúdo. Então, vamos lá. As cores ajudam a gente a saber do que está se tratando. Verde, um verde mais escuro, é cultura. O roxinho é jogos. Verde claro, celebridades. Vermelho, esportes. E uma tonalidade, não sei se é um azul escuro, política, tá? Aí nós temos aqui de 35 a 45 anos, né? Que foi a pesquisa feita, né? Dentre 25 e 35 e de 18 a 25 anos. Aí tem as porcentagens aqui embaixo, tá? 0%, 10%, 20%, 30% e 40%. Nesse gráfico, nenhum deles chegaram a 40%. No máximo, chegou, né, a cultura a 30%, tá certo? Aí, alguns chegaram a 20%, outros a 10%, e esse gráfico partiu de 0%, tá bom? Então, hoje a tia falou sobre os gráficos, né? Falamos sobre tanto sobre tabela quanto gráficos, né? E a tia foi mostrando, tem gráficos que são feitos, né,
na horizontal e na vertical. Aí tem o número que acompanha do início até a quantidade de pessoas que optaram por aquilo ali. Nesse primeiro aqui, né, era sobre massas, hambúrgueres, batata frita, salgadinhos e pizzas. Era sobre as preferências dos alunos, né? Nós temos esse circular, que não deixa também de ser outro gráfico, porém dispõe de uma forma diferente, que é esse de círculos, que trata-se da porcentagem ali, né, do principal meio de informação da população. Era uma pesquisa sobre isso, né? E nós temos um outro que é o gráfico de barras, que embaixo tem a porcentagem, né, daquilo que eles estão pesquisando, tá certo? A tia falou, né, explicando sobre as linhas, sobre as colunas das tabelas, né? Quando se há uma pesquisa geralmente ou entre homens e mulheres, ou meninos e meninas. Neste caso aqui eram sobre os alunos, meninos e meninas, tá bom? E essa é a nossa matéria de hoje, ok? Vocês vão realizar as atividades das páginas 114, 115, 116 e 117, tá bom? Façam os trabalhos e a tia volta para fazer a correção. Ótimo final de semana para vocês, tá? Que Deus possa abençoar cada um de vocês e que vocês tenham um final de semana abençoado com a família de vocês. Beijo, fica com Deus, tá?